Fala aromáticos, tudo bem com vocês? Por aqui eu, o Wallace Zago, seu professor de Química, e hoje nós vamos aprender sobre as propriedades da matéria, como ela se apresenta, como ela se comporta, papapá e nananã. Fica comigo que depois da vinheta eu conto tudo. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades gerais da matéria, as propriedades específicas da matéria e sobre as propriedades físicas da matéria, porque são conceitos importantes que caem toda hora, tu estuda para um vestibular, para o Enem, para o negócio, tu já grava aquilo ali e fica fixo na tua cabeça, porque é importante. É importante porque toda hora cai um troço desse. Aí tu olha, meu Deus, que saco, não sei o que é. Presta atenção que agora você vai aprender. Primeiro de tudo, propriedades gerais da matéria, ou seja, é aquilo que é comum para toda a matéria. Tudo que é tipo de matéria tem agora que a gente vai falar nesse momento, tá? Então, fica ligado. O primeiro é massa. Massa, apareceu aqui, né? O primeiro é massa. O que é massa, gente? Massa é uma característica inerente a qualquer tipo de matéria. Toda matéria tem massa. E o que é massa? Massa nada mais é que a quantidade de matéria, né? A massa ela é uma propriedade que tem uma relação direta com a inércia. Lembra o que é inércia? Quando o conjunto de forças atuam sobre um determinado corpo e o momento ali é zero, ou seja, o trocinho está parado. Então, desde já eu te convido, sai dessa inércia, levanta, senta num lugar específico aí para estudar e foca em mim para a gente poder entender as propriedades gerais da matéria, tá? Então a gente tem primeiro a massa, e a massa é essa quantidade de matéria e tem uma relação direta com a inércia. Por quê? Porque quanto mais massa tem o corpo, mais o troço tende a ficar parado, né? Então a massa nada mais é do que a quantidade de matéria. E comumente a gente mede essa massa em quilogramas, tá? A unidade de massa em quilogramas é o que você vai ver de mais comum por aí, tá? Então essa é a primeira propriedade geral da matéria. Massa, tá? A segunda propriedade, qual que é? Não é isso, brincadeira. A segunda propriedade é a extensão, mas não é essa que eu mostrei aqui para vocês de brincadeira agora. Extensão tem uma relação com o volume. Tudo que existe na natureza ocupa um lugar no espaço, né? Então tem um determinado volume. A extensão nada mais é do que a cobertura total daquele volume que está ocupando um determinado espaço. A extensão, então, ela está relacionada com o volume do corpo. A extensão é toda a superfície que aquele corpo está ocupando, beleza? A terceira propriedade geral da matéria é a impenetrabilidade. Isso mesmo, impenetrabilidade. Por quê? Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço, né? Ao mesmo tempo, uma mão não ocupa o lugar da outra, cada mão ocupa o seu lugar, né? Aí você deve estar pensando, tem situações que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas não ocupa não. Cada corpo ocupa o seu, não tem como. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada corpo vai ocupar o seu lugar no espaço. Ao mesmo tempo, é impossível esses corpos ocuparem o mesmo lugar. Então, esse é o princípio, essa é a propriedade da impenetrabilidade, beleza? Outra propriedade geral da matéria é a compressibilidade. E isso está muito relacionado a sabe o quê? A gases, né? Então, um gás ele tem a capacidade de ser comprimido, tá? Toda matéria possui a possibilidade de ser comprimida. Em alguns casos, isso pode até causar alguns danos. Mas para ficar claro aí para você, um gás ele tem a possibilidade de ser comprimido. Por exemplo, o botijão de gás que tem na tua casa. Se não tem, finge que tem. É só para você entender a situação. O gás que está ali dentro, ele está comprimido. Ou seja, ele está aprisionado dentro de uma situação, né? É o mesmo caso que o gás aí que está dentro de você. Quando você solta esse gás, principalmente na frente das pessoas, o que acontece? Ele não está mais comprimido, ele não está mais preso, então ele tende a sair e ocupar o maior volume possível. E isso gera um problema, a gente fica puto, enfim, fede mais. Se fosse possível a gente colocar ele dentro de volta de você, para tu ver o que era a compressão do gás, a gente faria. Mas então, acredita, só foca e acredita que a matéria ela é capaz de ser comprimida. E isso acaba demonstrando para a gente uma propriedade geral da matéria, que é a tal da compressibilidade. Fica ligado. Elasticidade, mais uma propriedade geral da matéria. Você deforma a matéria e aí quando você acaba de
de submeter a matéria a esse processo, o que ela faz? Em alguns casos, né, ela volta à forma e volume inicial. Então, isso é o que a gente chama de elasticidade, está relacionado à capacidade de retorno da forma e volume iniciais. Gravem isso, ok? A próxima é a divisibilidade, que é a capacidade que a gente possui de dividir essa matéria em partes menores. Isso é plenamente possível, isso a gente faz, isso acontece o tempo todo, papai, neném, é uma loucura, mas acontece e é extremamente útil para diversos processos da nossa vida. Então, a divisibilidade também é uma propriedade geral da matéria. Para fechar as propriedades gerais, a gente tem a descontinuidade. Isso acontece porque a matéria ela é formada por átomos, por moléculas ali, né, que tem diferentes tamanhos, que tem buracos entre eles, e por mais compacta, por mais densa que aquela matéria possa ser, tenha certeza que existem irregularidades naquela estrutura. Tendo irregularidades, a gente pode dizer então que aquele composto tem uma certa descontinuidade. Descontinuidade é uma propriedade geral da matéria. Ok? Feito isso, agora a gente vai falar sobre as propriedades específicas da matéria. Ou seja, se é específico, não compete a todo mundo. Não é todo mundo que tem, né? Então, é características de alguns tipos de matéria. Então, vamos lá? O primeiro grupo de propriedades específicas da matéria são as propriedades organolépticas. Isso mesmo, organoléptica. Você pode botar até esse nome no teu cachorro que vai ficar muito bonito. Você nunca mais vai esquecer. Mas essas propriedades estão relacionadas aos sentidos. Por exemplo, a cor. A cor ela é algo específico de determinados materiais e você pode perceber a cor da matéria através de um dos seus sentidos, que é a visão. Uma outra propriedade específica é o brilho, e o brilho ele tem uma relação direta com a capacidade de reflexão que aquele material tem. Por último, a gente tem também o odor, que o odor é uma propriedade organoléptica, é uma propriedade específica da matéria, está relacionada ao cheiro, né? Você vê que algumas coisas têm determinado... Você vê não, você sente, né, que algumas coisas têm determinado cheiro, enquanto tem coisas que são inodoras, então você já ia falar insípidas. Inodoras, então você não percebe que não tem cheiro nenhum. Então, dependendo da substância em questão, ela vai apresentar essa propriedade, que é o odor, ou não. E aí você consegue perceber isso através do nariz, do olfato, né? Sentindo o cheiro daquela substância. Então, essas são as propriedades específicas. Dentro ainda dessas propriedades específicas, a gente tem, além das organolépticas, a gente tem as propriedades físicas, que são a densidade e a dureza. Essas duas eu tenho certeza que você já sabe. Por quê? A densidade, ela nada mais é, a gente já viu isso em outras aulas, que é ali uma relação de massa e volume. O quanto de massa que a gente consegue socar dentro de um troço ali, dentro de um volume específico, é o que vai determinar a densidade. Aí eu falo com vocês direto o exemplo de um copo. Tu tem um copo aí na tua mão, um copo tem lá o volume dele, e se o quanto de matéria que você consegue colocar ali dentro vai determinar a densidade. Por exemplo, se tu vai botar pena ali dentro, tu vai colocar uma certa quantidade de pena. Mas se você for colocar grãos de areia dentro daquele copo, você consegue colocar muito mais areia do que pena. Então é isso que vai determinar a densidade. Quanto mais troço tu consegue tacar dentro de um volume específico, maior vai ser a densidade. Então a densidade é uma propriedade específica da matéria. Cada composto vai ter a sua densidade, porque a composição muda, né? Então se você tem ali chumbo, só bota átomos de chumbo, você vai ter uma densidade muito alta. Em contrapartida, se tu bota um monte de algodão, você vai ter uma densidade muito baixa. Então a densidade ela é uma propriedade específica de cada matéria. Por último, a gente tem a dureza. A dureza ela está associada à capacidade de você riscar o material. Se tu tem dois materiais, pá e pum, se tu vai riscar pum com pá, e pum riscou pá, significa que pum é mais duro que pá. Embolou, tu não entendeu nada, mas vamos lá, que eu vou dar um exemplo mais claro agora. Você tem dois materiais. Você tem aqui um lápis e um papel. E aí você pega lá o lápis e vai riscar o papel. O lápis riscou o papel? Ok. Então isso significa que o lápis é mais duro do que o papel. Agora vamos supor que você tenha concreto e diamante. Uma pedra de concreto e uma pedra de diamante.
Você pega o diamante e vai riscar o concreto. Agora, se você pegar o concreto e tentar riscar o diamante, não vai riscar. Então, quem é mais duro? Diamante é mais duro. O diamante é o material mais duro que existe, conhecido até hoje, tá? Então, fica ligado que o conceito de dureza está associado a essa capacidade de riscar um material. Se um risca o outro, o mais duro é o outro é o mais mole, tá? Então, fica ligado nisso. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os aspectos da matéria. Foi bem simples, é bem rápido, mas esses conceitos vocês têm que ter muito claro na mente de vocês para facilitar na hora de vocês resolverem as suas questões, tá? Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, de dar o like, de compartilhar o vídeo. A gente já passou dos 500 inscritos, então não deixa de compartilhar, que isso fortalece demais para o crescimento do nosso canal, para a gente atingir o maior número de pessoas que a gente puder, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder diretamente para você. Nós estamos também em todas as redes sociais, Meu Professor de Química, @Meu Professor de Química, tá bom? Um beijo e até a próxima!